A você que está acompanhando a Canção Nova, seja muito bem-vindo, muito boa noite. É sempre uma festa a gente poder se encontrar aqui neste programa. Festa porque a gente sempre celebra aqui o conhecimento, o aprendizado, o entendimento de tantas coisas que acontecem, que já aconteceram, temas de atualidade, mas a gente também sempre visita bastante, faz uma viagem na história para entendermos o presente. É o que vamos fazer hoje aqui no nosso Além da Notícia. A missão da igreja e a disseminação do cristianismo no mundo. Meu Deus, que tema vasto esse! Mas temos convidados aqui muito especiais para conversar conosco sobre esse tema. E é assim que a gente abre o nosso Além da Notícia de hoje. Antes de apresentar os nossos convidados, eu não poderia deixar de mencionar o dia de hoje. É o dia de São João Paulo II. Eu diria, por ser um santo dos nossos tempos, foi aquele que mais viajou, aquele que mais andou pelo mundo como missionário. Então, uma pequena homenagem, um videoclipe que nos emociona de ouvir e de cantar e de ver as imagens de João Paulo II na voz do cantor italiano Amedeo Minghi. Un uomo venuto da molto lontano, stringeva il dolore un libro nella mano. Qualcuno ha sparato ed io quel giorno ho pianto, ma tutto il mondo gli è rimasto accanto. Quel giorno il mondo ha ritrovato il cuore, la verità non. Un uomo che parte vestito di bianco, per 1000 paesi non sembra mai stanco, ma dentro i suoi occhi un dolore profondo, vedere il cammino diverso del mondo, la guerra e la gente che cambia il suo cuore, la verità che a nossa homenagem a São João Paulo II neste dia e, ao mesmo tempo, a nossa gratidão a este Papa missionário, talvez o último grande missionário, pela abrangência de toda a sua missão em seu pontificado. Eu vou até pedir à nossa equipe que também nos mostre, já neste começo de programa, mais dados ainda sobre o pontificado de João Paulo II que realmente nos revelam a grandeza da sua atuação missionária. Vou chamar agora um outro videoclipe, ou melhor, um outro VT, uma reportagem agora, que mostra a dimensão da ação e atuação missionária do Papa João Paulo II. Vamos acompanhar. São João Paulo II foi um Papa destemido, escancarou as portas da igreja para levar ao mundo a sua mensagem e a palavra de Deus. A missionariedade dele pode ser traduzida em números. Durante seu pontificado de pouco mais de 26 anos, visitou 129 países, proferiu 2.382 discursos programados e percorreu um total de 1.162.615 quilômetros, quilometragem suficiente para dar a volta na Terra 29 vezes. Ao visitar os povos, São João Paulo II cumpria gestos inigualáveis, como beijar a terra em que pisava. Assim se aproximava tanto do povo visitado que cada nativo sentia como o seu Papa, como alguém próximo a si. Muitos puderam ouvir a sua voz, vê-lo presencialmente e reconhecer nele um verdadeiro vigário de Cristo. Karol Wojtyła, quando eleito à sede de Pedro, escolhe o nome de João Paulo em uma clara continuidade na missão dos papas João XXIII e Paulo VI. João por reclinar-se no peito de Cristo e Paulo por anunciar a palavra às nações. Na vida de São João Paulo II, igualmente como os grandes apóstolos de Cristo, podemos constatar uma síntese perfeita da vida contemplativa e missionária. Muito bem, as nossas boas-vindas a você que está agora acompanhando a TV Canção Nova. É o tema do nosso programa de hoje, a missão da igreja e a disseminação do cristianismo no mundo. A gente prestou essa homenagem a São João Paulo II no dia dele e vamos agora conversar com nossos convidados que vão nos ajudar a refletir sobre esse tema vasto, como já disse. Quero receber Dom Odeli José Magri, que é bispo de Chapecó e presidente da Comissão da Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da Igreja no Brasil. Dom Odeli, bem-vindo, boa noite.
Boa noite, Ronaldo. Uma alegria estar com vocês através da Canção Nova, refletindo este tema bonito, tão importante, nesse mês missionário que nós temos como tema A Vida é Missão. Dom Odeli, como é bom a gente poder lembrar um pouquinho da história recente, não é? Sim, verdade. Olhar essa experiência bonita no tema da vida é missão, quer dizer, cada pessoa, e no caso, na pessoa do Papa São João Paulo II, o jeito dele, o testemunho dele, como foi lembrado nas viagens que ele fez, se tornou um peregrino do anúncio do Evangelho, e isso traduz essa expressão bonita, né, que a vida de cada cristão, de cada batizado, é missão, se torna testemunho, se torna missão. E por ter tido o segundo maior pontificado da história, e em tempos agora em que a mobilidade era facilitada, realmente são números incríveis os que ele atingiu viajando pelo mundo, levando o evangelho, disseminando o cristianismo, tema do nosso programa de hoje. Quero cumprimentar Dom Esmeraldo Barreto, que é bispo auxiliar de São Luís, no Maranhão, conhecido também, muito estimado por ser um bispo missionário, hein? Seja bem-vindo, Dom Esmeraldo. Um abraço, Ronaldo, minha saudação a Gabriela e a todos que acompanham a Canção Nova. Então, que bom participar desse momento. Eu sei que há muitas pessoas que nos acompanham. Em Salvador, por exemplo, todos os professores, diretores, religiosas do Colégio São José, bem próximo à Igreja do Bonfim, de Santo Antônio de Jesus, muitas pessoas acompanhando. Então, nós queremos saudar a todos. Em Taquaritinga, em São Paulo, Dona Cleonice e sua família, temos, nesse primeiro momento, abraçar e cumprimentar a todos. É claro, nosso abraço ao Dom Odeli, bispo de Chapecó e presidente da Comissão Missionária da CNBB. Olha, eu estou muito contente de recebê-los aqui hoje e já quero começar esse programa justamente assim. A Igreja Católica dedica este mês de outubro às missões. Por quê, Dom Odeli? O mês de outubro tem como origem porque em 1926 o Papa Pio XI instituiu o chamado Dia Mundial das Missões. E nessa intenção de despertar consciência, de motivar para a realidade da missão no mundo inteiro, de rezar pela missão, pelas vocações missionárias, e também no intuito de arrecadar ajudas, né, os recursos financeiros que também a missão necessita. Então, isso tem como ponto de partida essa instituição do Dia Mundial das Missões, que depois, no caso do Brasil, em 72, se não me engano, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil disse assim, mas só um dia é pouco, vamos instituir um mês missionário. Por isso que nós temos essa tradição de todo mês de outubro como mês missionário, para toda a dinâmica do mês, o desenvolvimento de um tema, reflexão, o material que é usado para os encontros à novena, os encontros em famílias, a oração, e tudo isso fortaleceu e vem fortalecendo, dizemos, a nossa experiência missionária como igreja no Brasil. E Dom Esmeraldo, sem uma atuação missionária da igreja, dos religiosos, dos padres, das religiosas e religiosos em geral, e dos leigos e das famílias, sem uma atuação missionária não existiria o evangelho espalhado pelo mundo, não existiria a evangelização que a gente tem hoje, não existiriam, por exemplo, os valores que nós temos na sociedade hoje, que são oriundos, diríamos, em grande parte, para não falar na totalidade, do evangelho, né? Quando nós vemos a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, ali é bem claro como Deus pede aos apóstolos e a todos nós que nós sejamos seus cooperadores na missão, que na verdade a missão é de Deus. A missão nasce do coração do Pai, pelo Filho e no Espírito Santo. Então, o que é que nós somos chamados? Somos chamados a ser cooperadores de Deus para que esta missão, que é a expressão, a expansão, a difusão do amor de Deus possa se concretizar cada dia, em cada lugar e em todos os momentos. Isso a gente faz tanto de forma pessoal, com testemunho pessoal, mas também com as comunidades, com as famílias. Esse tempo de pandemia, por exemplo, como é bonito ver o exemplo de tantas famílias que se dedicam à meditação da palavra e a ser testemunhas vivas dessa palavra. As comunidades pastorais, movimentos, grupos, serviços. Então, nós somos chamados a ser, de fato, e precisamos ser
esses cooperadores de Deus na missão que vem de Deus. Geralmente a gente tem uma noção de que missionário e serviço de missão é só para aquela pessoa que sai de um determinado lugar e vai para outro ali enviada. É somente isso ou todo, eu diria, todo cristão, todo leigo, aquele que tem um compromisso com o evangelho, também pode se entender um missionário? Sim, Ronaldo, é crescente essa consciência, né, da identidade missionária a partir do nosso batismo, né? Nós, por muito tempo, tivemos presente, ainda temos, né, que a tarefa missionária é quase como se ela é delegada a algumas pessoas, ou então pensando nas congregações religiosas. Hoje, se nós formos olhar na organização a nível de Brasil, então, o Conselho Missionário Regional, o COMID, que é o Conselho Diocesano, a nível paroquial, o COMIPA, mas cresce, graças a Deus, essa consciência de todo cristão como batizado, viver o seu testemunho de fé como missionário e missionária. E o tema que Papa Francisco escolheu esse ano, a vida é missão, nos coloca justamente nessa dinâmica existencial da missão. Cada batizado é missionário e missionária, e depois justamente a missão é vivida, é uma experiência eclesial, nunca só pessoal individual, é a comunidade cristã que se torna missionária. E Dom Esmeraldo, e como é que a gente entende também a outra dimensão, que foi aquela responsável pelo evangelho se espalhar pelo mundo? Aquela dimensão de que alguém sentiu um chamado de Deus, foi enviado, quis ser enviado, aceitou ser enviado e foi desbravando outras terras, levando, e foi com o único propósito de levar ali a evangelização, o evangelho de Jesus. Como entender essa dimensão, eu diria, completamente abnegada, não é? Olha, Ronaldo, que nos acompanha pela TV Canção Nova, veja que já em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, Jesus mesmo nos diz, olha, vocês receberão a força do Espírito e vocês serão minhas testemunhas na Judéia, na Samaria, na Galiléia e por toda parte, em Jerusalém por toda parte. Então, esse por toda parte significa a nossa abertura para que possamos viver o encontro com Jesus e sermos testemunhas de Jesus Cristo em todo lugar. E Jesus também disse para os seus apóstolos, vão pelo mundo inteiro, anunciem o evangelho a toda criatura. Então, essa dimensão de abertura universal, de abertura geral, ela faz parte, ela é da natureza do próprio cristianismo. Daí que a palavra católico significa universal, aberta ao mundo inteiro. Então, da própria iniciativa de Jesus, que possamos vivenciar esse testemunho por todo mundo, e é bonito ver como, seja o Brasil, primeiro que recebeu missionários da Europa, e muitos missionários que vieram também para cá, e que ainda vêm, graças a Deus, da Ásia, da África, de outras regiões da própria América, mas também nós já estamos começando a enviar missionários para outras regiões. Isso é importantíssimo, e essa consciência cresce e se fortalece aqui no Brasil. Bom, já que o senhor já me deu essa abertura, então eu vou trazer aqui já um belíssimo testemunho diretamente de Mumbai, na Índia, de um padre brasileiro que lá está, é o padre Mateus. A gente nem colocou o sobrenome dele por questões de segurança lá também, trabalha numa região periférica, e ele vai nos contar um pouco da história da disseminação do cristianismo no continente asiático desde a época dos apóstolos, tanto que ele vai falar São Tomás, por causa da questão da língua lá, já está habituado, está falando de Tomé. Vamos acompanhar. Eu sou o Padre Mateus, sou missionário do PIME, Pontifício Instituto de Missões Exteriores. Estou aqui para falar um pouco para vocês sobre a evangelização na Ásia. Eu moro em Mumbai, esse aqui é um bairro de periferia, né? Uma comunidade bastante pobre. A Índia foi parte um pouco dos vários momentos da história da evangelização, né? Eu acho que o primeiro momento que a gente tem que lembrar foi a tradição da igreja conta que um dos 12 apóstolos, São Tomás, teria vindo para a Índia para evangelizar, né? Então ele teria chegado no sul da Índia, né? E é uma história interessante porque a gente não tem muitos registros, mas o que a gente sabe é que quando outros missionários chegaram, quando os portugueses chegaram e esse mundo foi melhor conectado com a nossa parte do mundo, eles encontraram e se surpreenderam de encontrar uma comunidade viva
essa comunidade permaneceu isolada por 1000 anos, imagine. A segunda onda foi muito poucos missionários que vieram, às vezes, pela Rota da Seda, né? Mas uma presença um pouco mais forte foi com a chegada dos portugueses, né? Então, quem lembra lá da história, os portugueses queriam vir para a Índia e foi assim que eles chegaram no Brasil e conquistaram o Brasil. Mas depois eles continuaram o caminho e realmente chegaram na Índia e fundaram alguns protetorados, algumas partes que se tornaram colônias portuguesas como nós. E aí então começa a história da terceira evangelização, da terceira onda em que outros grupos, congregações religiosas realmente buscaram se enculturar. E aí algumas histórias muito bonitas, São Francisco Xavier como jesuíta, ou Matteo Ricci. Matteo Ricci é uma história muito bonita que ele chegou na China, se vestiu como sábio confuciano e estudou e aprendeu bem o chinês e chegou até a corte do imperador. Imagina a cidade proibida em que as pessoas locais não eram nem autorizadas a olhar para a cidade. E ele foi admitido na corte do imperador e ensinava astronomia e matemática para a corte. E essa boa relação com o cristianismo durou pouco, porque depois o próximo imperador, né, como diz na Bíblia, o próximo faraó não conhecia José, o próximo imperador expulsou os cristãos. Olha, o padre Mateus daqui a pouco vai nos contar sobre a atualidade hoje, o que ele faz lá na Índia. E daqui a pouco eu vou pedir também a Dom Delaí e a Dom Esmeraldo que nos façam um comentário sobre tudo que ouviram agora. Mas antes a gente vai para o intervalo e volta já aqui na sequência do Além da Notícia. Voltando aqui no nosso Além da Notícia desta noite, o tema é encantador, a missão da igreja e a disseminação do cristianismo no mundo, o espalhar o cristianismo e a fé católica, o cristianismo pelo mundo inteirinho. E nós estamos com os nossos convidados, acabamos de ver no bloco anterior o belíssimo relato feito pelo padre Mateus, diretamente lá de Mumbai, na Índia, aquela região da Ásia ali. E falando em Mumbai, na Índia, estou me recordando aqui, é do padre Gabriel. O padre Gabriel é de Mianmar, ele é missionário do PIME, atua na cidade de Ibiporã, aqui no estado do Paraná, lá no bairro São Rafael, na cidade de Ibiporã. E um abraço carinhoso. Fiquei olhando aqui para os números, por exemplo, Mianmar tem 51 milhões de habitantes, 89% são budistas e os cristãos são só 4%, muçulmanos também 4%. Bom, Dom Esmeraldo e Dom Odeli, a gente vendo uma reportagem como essa que vimos agora com o padre Mateus, a gente percebe como o cristianismo, desde Jesus Cristo, ele foi se espalhando e como ele ia chegando às várias regiões do mundo. O que os senhores perceberam ali na fala do padre Mateus? Dom Odeli, por favor. Olha, a fala do padre Mateus me fez lembrar a minha experiência de África, né? Eu, logo depois da minha ordenação, 92 a 97, trabalhei também como missionário na República Democrática do Congo. E, claro, é uma experiência que marca, porque você chega a um encontro com uma cultura diferente, com um povo diferente, um modo de viver a fé católica, a fé cristã diferente também, depois numa realidade onde há muita mistura, né, de crenças e de religiões tradicionais, mas aquilo que é bonito, né, eu digo isso por experiência própria e sentia isso na experiência do padre Mateus, é que esse encontro, né, porque nós temos a ideia que o missionário é aquele que vai, e talvez para ajudar e levar tanta coisa, não sei o quê, mas é a experiência do encontro que é bonita. Quer dizer, você passa um testemunho, ajuda em alguma coisa naquilo que pode, pelo trabalho que a igreja tem num determinado local, que no contexto é sempre ligado dizemos, ao aspecto cristão, mas tem um aspecto do cuidado da promoção humana, da formação, etc., né? Então, essa experiência do encontro, que você, de algum modo, leva alguma coisa, testemunha sua fé em Jesus Cristo, mas a riqueza que você recebe é muito maior e confirma aquilo que os documentos do concílio dizem, né? As sementes do verbo, a semente de Deus presente naquela realidade, e você sente isso de perto, vivendo a experiência com aquele povo. O que o senhor destaca, Dom Esmeraldo, por favor? Olha, eu destaco aí nesse ponto, Ronaldo, a tradição. Então, repare que, desde o começo, quando o próprio Jesus envia os seus apóstolos, e essa tradição continua firme. E isso mostra, por exemplo, como na Ásia e em tantos outros lugares do mundo, o evangelho foi sendo proclamado, vivenciado, e antes de tudo, ele se tornou um serviço. Eu queria destacar
as 4 exigências da evangelização enculturada. Quer dizer, quando tem alguém ali, um evangelizador, alguém que chega com esta força que traz dentro de si, então ele faz esse trabalho de evangelização através do serviço, do diálogo, do anúncio, que não falta, mas também através do testemunho de comunhão. Então, é muito bonito ver quando, seja na Índia, na China, em toda a Ásia, na África, ou aqui entre nós, quando alguém pergunta assim, mas por que essa pessoa, esse leigo, esse pai, mãe de família, esse religioso, presbítero, diácono ou bispo, por que é que ele vive assim? O que é que ele traz dentro do seu coração? Eu creio que o que o padre Mateus nos fala aí da Índia é exatamente isso. É esse despertar a partir do seu estilo de vida missionário, da sua dedicação de serviço. Isso valeu para todos os tempos passados, mas vale muito para nós hoje, em qualquer lugar onde você esteja. Muito bem, olha, o que os senhores falaram vem agora ao encontro daquilo que o padre Mateus, agora é bem curtinho o que ele vai dizer, o que ele está fazendo lá na atualidade, lá na Índia. Vamos acompanhar. Qual é a realidade hoje da Ásia, né? Que nós somos uma minoria, nós temos que aprender a conviver, né? Esse bairro aqui onde a gente mora, nós temos todas as religiões, né? Uma maioria muçulmana nesse bairro, mas na Índia a gente sabe que os muçulmanos são 18%, os hindus são 80% e nós cristãos somos 1,5%, né? Ali atrás estão vendo uma mesquita. Por isso a nossa presença aqui é o testemunho, né? Então a gente quer mostrar a diferença do amor cristão, em que nós realmente somos todos irmãos. E uma das maneiras que a gente faz isso é através da caridade, né? Então eu estou aqui trabalhando com uma ONG, né? Em que a gente dá educação gratuita para as crianças, né? Vou mostrar para vocês aqui. Agora na verdade está fechado. Normalmente a gente teria uma creche com umas 40 crianças nessa e tem outras quatro centros. Mas agora a gente só autorizou algumas poucas crianças que precisam fazer aula online, mas não tem celular. Onde as crianças estudam inglês, a professora está ensinando eles e ali algumas outras crianças com o celular da instituição. O nosso trabalho é um pouco esse, inclusive existe até a possibilidade de você ajudar, né? Dom Helder dizia que a missão é feita com as mãos daqueles que ajudam, com os pés daqueles que partem, como nós, né? O missionário do PIMI parte com o país para a vida toda, mas também com os joelhos de quem reza. Então a gente convida vocês também a ajudar, a rezar pelas missões, ajudar as missões e lembrar sempre da gente. Tá legal? Deus abençoe. Puxa vida, Padre Mateus recordando, é missionário do PIMI, Pontifício Instituto Missionário para as Missões no Exterior. E olha, eu tenho aqui um relato, Dom Odeli e Dom Esmeraldo, da doutora Marília Vasconcelos. Ela é juíza, ela vive atualmente nos Estados Unidos e é brasileira, claro, está residindo lá. E ela me mandou um depoimento agora há pouco, surpreendente. Ela disse assim: Ronaldo, eu tenho uma colega de classe, imagino que é classe de inglês, fazendo inglês lá. É classe que é chinesa. Está há pouco tempo aqui. Hoje estudávamos um texto e lá constava uma referência a 1800 anos antes de Cristo. Ela me perguntou o que significava essa sigla. Para resumir a história, ela nunca ouviu falar o nome Jesus Cristo. E para ela, 2020 é 2020 só porque é o número do ano. Até agora não conseguimos explicar exatamente para ela o sentido da história ocidental. Parece mentira? Eu sei. Também me questiono sobre o acesso à internet, o conhecimento da história. Para nós parece impossível, para não dizer ridículo ou farsa. E aí, é possível, senhores bispos, que nos dias de hoje haja ainda alguém que não conhece Jesus Cristo? Na China, por exemplo? Deixei os dois aí agora, hein? Inquietos. Não só na China, Ronaldo. Se a gente olha essa realidade, né, do ponto de vista dos números, né, hoje a humanidade passou de 7 bilhões, né, de pessoas. E aí, quando a gente olha os dados, os cristãos no mundo não chegam ainda a 2 bilhões, entre católicos e outras igrejas cristãs, né? Estamos na casa de 1,3 bi, viu? Por aí, talvez 1,5, né? Mas, então, dizer, tem muita gente que não ouviu falar de Jesus Cristo, da sua proposta, que não o conhece, né?
E isso lembra, claro, um pouco as 3 dimensões da ação missionária, que é aquela pastoral, então, do trabalho com os cristãos que participam, que estão envolvidos na vida da igreja e que são esse fermento bonito na colaboração, no esforço da missão. São a questão da nova evangelização. Hoje, dizemos às pessoas que, de algum modo, receberam o batismo, os sacramentos, mas se afastaram, estão desligados por N motivos e tal. E daí tem a dimensão daqueles que nunca ouviram falar desse Jesus, que nos abre para o anúncio do ir para o mundo inteiro, proclamar o evangelho a toda criatura, né? E essa é a meta primeira e última da missão, né? Essa dimensão de saída, de apresentar a Jesus Cristo, o seu evangelho, a todos os povos, todas as culturas. Dom Esmeraldo, por favor, o que dizer disto? Olha, eu retomo o que falava a doutora Marília Vasconcelos, aí estudando nos Estados Unidos, para destacar 2 pontos. Primeiro, é claro que o fato de conhecer não se pode restringir a saber coisas sobre a vida de Jesus. Segundo, é esse encontro que é fundamental para chegar ao ponto da pessoa acolher esse amor de Deus que está presente na vida de cada um, também está já presente na vida daqueles que, por um mistério assim extraordinário, não se sabe como acontece, mas já acontece, pois ele nos ama primeiro. E o outro ponto, Ronaldo, que eu queria destacar, é que nós vivemos no mundo, não só no Ocidente, mas no mundo inteiro, de uma cultura secularizada. Então, a vida, a pessoa, a vida missionária de Jesus, ela às vezes é considerada, mas muitas vezes não. E na maioria das pessoas do mundo, então são aí quase 5 bilhões, essa maioria ainda não conhece, no sentido de mergulhar na vida do próprio Jesus. Então é um trabalho muito grande que temos pela frente. E não só na Ásia ou na África, mas se olharmos na própria Europa e também no Brasil, nós encontramos as próprias estatísticas do IBGE dizem que pessoas que se declaram sem nenhum compromisso religioso, nenhuma comunidade, cresceu muito de 2000 até 2010 e, é claro, até agora 2020. Muito bem. Olha, eu quero aproveitar que a gente falou dessa chinesa, inclusive é importante ressaltar que na China há, de fato, pouco acesso à informação. Inclusive, os sites na China, a internet na China, ela é completamente controlada pelo governo que não é cristão. E, aliás, uma notícia agora para nós do mundo católico sobre a China, divulgada hoje, importantíssima. Esta que a Santa Sé e a República Popular da China decidiram prorrogar por mais 2 anos um acordo provisório para a nomeação de bispos aprovado em 2018 em Pequim e que expirava exatamente hoje. A Santa Sé acredita que é de valor eclesial e pastoral fundamental para continuar o diálogo aberto e construtivo que promova a vida da Igreja Católica e o bem do povo chinês este acordo. Em virtude dele, a Santa Sé readmitiu na plena comunhão eclesial os bispos oficiais. Quem são esses? Bispos ordenados sem mandato pontifício na China, ordenados pelo governo chinês e a Igreja patriótica na China, a Igreja Católica da China, que não é a nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Com esse acordo, a Igreja assume também estes sacerdotes, a comunhão com esses sacerdotes. Todavia, apesar desse acordo, o regime comunista chinês não abandonou a perseguição religiosa contra os católicos em diferentes partes do seu país. E o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, destacou os benefícios do acordo que, segundo afirmou, permitiu à Igreja alcançar a unidade na China e que não haja bispos ilegítimos lá. Mas reconheceu que ainda existem muitos problemas que o acordo não resolveu, mas, diz ele, esperamos que através do diálogo possamos resolvê-los. É uma situação delicada que a Igreja tem, sempre pisando em ovos ali na relação com a China, em benefício do povo chinês, dos católicos de lá. Então, é sempre uma relação muito cuidadosa. Pois bem, nós vamos seguir aqui, senhores bispos. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Se não, já quero pular aqui para a missão na África agora, hein? A atuação missionária da Igreja na África. Vamos para lá, então? Vamos. Vamos ouvir agora Dom Luiz Fernando Lisboa, que é bispo da Diocese de Pemba, em Moçambique, falar da presença da Igreja Católica lá
naquela região? A África tem 54 países, onde tem surgido muitas vocações, graças a Deus, vocações para a igreja, não só para a África. A África sempre recebeu ajuda, mas também agora está saindo em missão. Nós estamos enviando missionários africanos e missionárias para várias partes do mundo. E muitos são chamados também para ir a um encontro, para deixar suas terras, seu estado, seu país e ir para outros lugares, missão adigentes. Aqui na nossa Diocese de Pemba, nós temos cerca de 120 missionários de mais de 20 países, mas o maior grupo é de brasileiros. Então, parabéns à Igreja do Brasil, que envia missionários e missionárias, tanto leigos como religiosos, religiosas, padres. Isso é ser igreja, isso é viver em comunhão, isso é viver a colegialidade, não é? Assumimos todos a igreja, em qualquer parte onde ela esteja. A missão é de Deus, mas Ele conta conosco para que nós possamos ser seus instrumentos para levar o seu amor a quem mais precisa. Dom Odeli, nós temos ali um florescimento da fé no continente africano, que é encantador, não é, Dom Odeli? Certamente, Ronaldo. Olha, eu também vivi essa experiência como missionário comboniano e posso dizer que hoje nós temos 60% das vocações da congregação dos missionários combonianos são vocações africanas, né? Uau! E essa experiência bonita aí com Dom Luiz Fernando, ultimamente nós tivemos em contato direto com ele também, através da responsabilidade que temos a nível da Comissão Missionária Nacional, pela situação difícil que a Diocese de Pemba vive, né? A questão dos refugiados, a questão dos conflitos locais, e isso nos coloca nessa experiência bonita da Igreja do Brasil, com suas experiências de missão além fronteiras, que é o caso de Pemba, no Moçambique, que tem Guiné-Bissau, que temos a experiência aí junto com a CRB no Haiti, essa experiência de igrejas irmãs além fronteira, né? 3 regionais do Brasil, Sul 1, Sul 2, Sul 3, outros regionais fazendo um discernimento para viver esse tipo de experiência. Então, nos coloca nessa sintonia missionária, de modo particular com o continente africano. E é bonito ver isso porque é sempre essa experiência, dizemos, de via de dupla, né? Vai e vem. A riqueza de quem vai para a experiência da missão além fronteiras se torna um fermento, uma força, né? Algo que ajuda as nossas igrejas locais também para crescer nessa consciência missionária. Daqui a pouquinho nós vamos continuar falando da África, porque tem também os desafios duríssimos ali, as guerras civis, tem também a pobreza e essa presença da igreja lá. E vamos falar também sobre evangelização em nosso continente americano. Intervalo e voltamos daqui a pouco. A missão da igreja e a disseminação do cristianismo no mundo. Estamos tentando fazer aqui uma viagem na história e perceber como o Espírito Santo foi conduzindo essa obra de evangelização. Todavia, ainda há muito a ser feito. Pois bem, nós estamos conversando aqui com 2 bispos muito queridos e especiais. Eu quero mais uma vez aqui saudá-los. Dom Esmeraldo, a gente estava aqui ouvindo esse bispo africano agora há pouco, vamos ter outro para ouvir, mas antes estão chegando já perguntas aqui no nosso programa também, que aliás você pode mandar sua pergunta para cá. DDD 61 3363-3841, está aparecendo o telefone aí agora na sua tela. A gente vai ter pouquíssimo tempo para responder ou mencionar algumas questões, mas mande aí rapidamente, tá bem? Dom Esmeraldo, olha, alguém está aqui até perguntando assim, a gente está falando da história, do passado, mas estamos falando do presente também. Como evangelizar e ter um papel missionário neste tempo agora, desafio desse ano de 2020, tão conturbado, com tantas dificuldades causadas por essa pandemia? Veja, Ronaldo, eu creio que essa experiência que a igreja tem em vários países do mundo, ela nos ajuda muito, porque nós vivemos num mundo que está marcado pela cultura de secularização, mas também pela cultura individualista, pela cultura subjetivista. Então, a evangelização hoje precisa considerar essas realidades, não podemos ignorá-las,
mas precisa descobrir os valores que já estão plantados. Há pouco Dom Dali falava nas sementes do verbo, os sinais do próprio Cristo já plantados no coração das pessoas. Então, é a partir do valor da subjetividade, do valor de cada pessoa, da dignidade de cada pessoa, que nós vamos encontrando sinais para fazer com que o trabalho de evangelização possa avançar. Também nesse tempo de pandemia, aqui na região do Maranhão, onde eu estou, em São Luís, e em outros lugares com os quais eu tenho tido contato, olha, você não pode imaginar o quantas pessoas nós encontramos que, mesmo nesse fechamento da pandemia, mas que são testemunho da fé na sua família, no seu trabalho profissional. Então, isso é muito importante. Agora mesmo, eu sei que estão acompanhando professores, funcionários lá do Colégio São José, em Salvador, e eles têm um trabalho muito, muito interessante. Eu lembro de Lúcia Farias e Regina, que são da coordenação pedagógica, como eles fazem esse trabalho através da internet e das várias redes sociais, e outras pessoas que fazem isso. Então, eu creio que nós estamos num mundo muito difícil, uma situação muito complexa, mas, graças a Deus, o Espírito Santo vai abrindo essas possibilidades para nós. Portanto, nada de desanimar, então vamos continuar firmes. Se você me permite, Ronaldo, eu queria lembrar ainda a respeito da África. Há 2 anos atrás, eu tive a oportunidade de estar em Pemba, e nessa região de Moçambique, e me encontrar com Dom Luiz Fernando, com o arcebispo de Nampula. Olha, foi um encontro muito bonito. Eram mais de 60 missionários brasileiros, homens e mulheres, presentes lá. E hoje eles continuam. Então, nós temos também aqui no Maranhão religiosas africanas e africanos que vieram aqui para o Brasil, que fizeram a preparação no Centro Cultural Missionário em Brasília, e aqui estão. Então, esta inter-relação entre África, que recebe, que envia missionários, Brasil, que recebeu muitos, mas que agora também dá esse passo dessa cooperação missionária, isso é importantíssimo e faz parte. Não sei se vocês conseguem identificar, eu tenho em mãos o Programa Missionário Nacional, e foi aprovado pela Assembleia dos Bispos há 1 ano e meio atrás. E uma das prioridades fundamentais, que é a terceira, é exatamente a missão de gentes, como receber e a continuar acolhendo, mas também como dar passos para enviar missionários para outros países, mas também aqui dentro. Próximo domingo, se Deus quiser, eu acompanharei 3 padres daqui do Maranhão, da Arquidiocese de São Luís de Pinheiro. Eles irão trabalhar na Diocese do Xingu, em Altamira, a partir de janeiro. Então, eu acho que essa relação, isso é muito importante para fortalecer esse dinamismo da missão de gentes. Bom, e o senhor citou, vou trazer um exemplo agora de outro missionário brasileiro que também é bispo lá na África. Vamos conhecer agora Dom Pedro Zilli, é bispo de Batafá, Guiné-Bissau, na África. Estou já há 35 anos na missão da Guiné-Bissau, na África, como bispo de Bafatá desde 2001, são já 19 anos. Bafatá é a 2ª diocese do país, o país é pequenino, e são 2 dioceses somente, 1.800.000 pessoas, num ambiente muito muçulmanizado. E nós cristãos, católicos, evangélicos, somos aí 10, 12%. Na missão da África, na missão da Guiné-Bissau, 3 pontos fundamentais estão lá. A evangelização, o anúncio do Evangelho de Jesus, e esse é o primeiro ponto, e é o principal, o único, digamos, ponto. Mas tem outros 2 que vão juntos, a educação e a saúde. Nós, na Guiné-Bissau, mas em toda a África, trabalha-se muito para a educação. Temos escolas, jardins infantis, temos uma universidade católica, graças a Deus, na Guiné-Bissau. A saúde na Guiné, como a educação é muito deficitária, a saúde pública, a educação. Então nós damos um grande contributo também na saúde. E as pessoas ficam reconhecidas
com aquilo que a igreja vai realizando. Isso é testemunho, é também evangelizar. Dom Odeli, vou pedir só um comentário sobre isso aqui. Olha, o chamado que Jesus faz para a igreja, ele infunde uma coragem em seus missionários e eles vão justamente para servir naquilo que aquela localidade, aquela região do mundo mais tem necessidade. Ali a gente viu, olha, educação, saúde, sem falar os conflitos todos que a igreja vai também para ser ali a presença de Jesus, não é? Certamente, né? Dizemos que Jesus, como é que é a expressão, né? Capacita aqueles que ele chama, homens e mulheres, e claro, para a vocação missionária no sentido adjentes, do sair do país, do ir a um encontro de outros povos, outras culturas. No fundo, a gente diz precisa de uma coragem especial, mas não é nem coragem, né? É a força da experiência da fé, da força do encontro com Deus, com Jesus Cristo, que impulsiona para isso. E a experiência da missão, como eu lembrava Dom Zilli, né? Justamente, em primeiro lugar, é fazer-se próximo daquelas realidades novas, e aí a dimensão do cuidado, né? O fazer-se próximo no testemunho e anúncio da proposta de Jesus, do seu evangelho, e o cuidado da vida, o cuidado das pessoas se traduz depois no esforço que se faz no trabalho a nível de educação, a nível de saúde, em todas as dimensões que colocam em cuidado, assim, em sintonia com a defesa da vida e proteção da vida das pessoas. E olha, o serviço foi sempre aquilo que a igreja utilizou para chegar a todos os lugares. Foi para servir. Foi o que aconteceu conosco aqui também no continente americano. Vamos ouvir agora o padre jesuíta Bruno Franghelli. Ele nos conta um pouco da evangelização do nosso Brasil. No século XVI, de um modo especial, um grupo chamado Companhia de Jesus, que nasceu num quarto de universidade em Paris, vai ser este grupo que vai se colocar naquelas caravelas, naqueles mundos que estavam então para ser conhecidos pelo mundo ocidental, para levar esta palavra de amor, este evangelho, a proposta de Jesus Cristo. E os jesuítas, assim, ordem fundada por Santo Inácio de Loyola, a partir de uma experiência de encontro profundo com Jesus, vão assumir esta realidade. No Brasil, de um modo especial, quase na metade do século XVI, vão chegar os jesuítas, e nós conhecemos alguns nomes, como o padre Manuel da Nóbrega e o padre Anchieta, o nosso querido São José de Anchieta, como também na Ásia, como São Francisco Xavier, que é padroeiro das missões. Os jesuítas no Brasil vão assumir, através desse carisma missionário de fazer tudo para a maior glória de Deus, vão assumir de verdade não somente a missão evangelizadora, mas a educação do Brasil. Porque, ao contrário do que alguns historiadores dizem, a missão dos jesuítas não era aquela de simplesmente catequizar, transmitir a doutrina, mas de evangelizar. E evangelizar constitui, sim, a transmissão da doutrina, mas constitui também a educação das pessoas, a formação integral do ser humano. Uma boa síntese do padre Bruno Franghelli. Vou deixar os senhores comentarem. A igreja, quando evangeliza, ela serve de todas as formas, não é isso? Por favor, fique à vontade, Dom Esmeraldo. Olha, a imagem do bom samaritano, eu creio que ela é fundamental para nós. O bom samaritano é o próprio Jesus, é aquele que debruça sobre aqueles caídos, os que vivem em periferia, que são periferia. E o próprio Jesus que diz, eu estou no meio de vós como aquele que serve. É aquele que lava os pés aos apóstolos. Então, essas imagens e essa experiência do próprio Jesus, ela nos anima. E é isso que vemos também hoje, tantos gestos concretos de pessoas que vivenciam esse espírito missionário, pois a missão não é somente levar o evangelho, a missão é também acolher a semente de Deus que misteriosamente já está plantada na vida das pessoas. Então eu sempre comparo que a missão é como uma avenida, uma rua de duas mãos. A gente partilha, mas também nós acolhemos essa mensagem de Deus. E, Ronaldo, eu completando a frase que, se não me engano, é do próprio Papa Leão XIII, quando ele diz que a missão se realiza
a partir dos joelhos dos que rezam, das mãos dos que partilham e dos pés do que partem, eu gosto de completar dizendo assim, mas a missão também se realiza através dos olhos dos que veem. Que os olhos não veem, dificilmente o coração sente. Através do coração dos que amam, dos ouvidos dos que escutam o clamor do povo, dos que se sensibilizam. Então, isso é muito importante. E a partir da mente dos que refletem para descobrir que todos nós, a partir do batismo, somos chamados a ser missionários e colaborar de diversas formas com a missão Adigentes. Eu sei que tem muitas pessoas nos acompanhando nesse momento, e eu digo para você que é cristão leigo e leiga, você que é religioso, diácono, padre, o bispo, olha, vamos continuar firmes, incentivando a partir das nossas comunidades para que o coração se abra e sejam, de fato, comunidades eclesiais missionárias, como nos pedem as novas diretrizes da ação evangelizadora da Igreja do Brasil. Nós já estamos no finalzinho do programa. Eu vou pedir agora 30 segundos de resposta para os senhores. Dom Odeli, estão me perguntando aqui o seguinte: o que é necessário para acontecer é uma comunidade com estilo missionário, para se ter uma comunidade com estilo missionário? A Lucinha de Salvador está perguntando. Oi, Lucinha. Eu acho que a primeira característica é que é uma comunidade de fé, né? É alguém, o coração tem que ser aquecido por um convite, por um chamado, pela proposta de Jesus. E quando isso aquece o coração, então os pés se movem, a gente vai em saída, se torna uma igreja em saída, a gente se faz próximo, se torna solidário e a gente reza, dizemos, a partir dessa realidade. Eu quero aqui agradecer aos senhores. Eu preciso terminar rigorosamente o programa agora, por causa desse período eleitoral que está nos exigindo muitas coisas. Então, eu quero agradecê-los muito. Dom Esmeraldo, foi um prazer ouvi-lo, viu? Muito obrigado. Eu é que agradeço e parabenizo o Sul 1, que é um regional que tem um dinamismo muito forte com a região da África, e o pessoal de Rondônia, que nos acompanha também. Obrigado, Dom Odeli. Obrigado, Ronaldo. Obrigado a todas as forças missionárias do nosso Brasil. Obrigado, fiquem com Deus. A você que esteve conosco, muito obrigado também. Siga com a programação da Canção Nova. Até a próxima semana, se Deus quiser.